Boa tarde a todas as pessoas. Hoje, o canal do LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História, está trazendo o autor Leonardo Martinelli, que acabou de publicar na revista Cadernos Pagu, número 66, o artigo Capitão Gay, um super-herói homossexual, apesar da ditadura militar. Esse artigo saiu em 2022, no final de 2022. Passo a palavra para Leonardo para nos contar do que trata o artigo. Olá, professora Joana. Olá a todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo ou estão nos ouvindo. Então, o artigo ele trata de analisar um personagem que foi o Capitão Gay, mas antes disso eu gostaria de situar brevemente as pessoas para entender do que se trata. Então, em 1981, o José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, ele foi contratado pela Rede Globo de televisão para fazer um programa. Esse programa ele permaneceu no ar da emissora até 1987, que era o programa Viva o Gordo, um programa de humor em que vários personagens foram criados e o Jô Soares ele contracenou com diferentes atores e atrizes nesse programa que ia ao ar uma vez por semana e à noite. E um desses personagens que foi criado era o Capitão Gay, que era interpretado pelo Jô Soares, então tinha a estética dele, né? Era um personagem que vestia uma roupa cor-de-rosa, usava máscara, muito brilho, maquiagem, falava de uma forma efeminada, inclusive ele tinha bastante trejeitos, usava expressões do dialeto pajubá. Então, era um personagem que foi construído com base naquele estereótipo do homossexual, não é? Só que ele não era assim todos os dias, ou seja, durante o dia, esse personagem, né, ele era o Comendador Gouveia, uma pessoa séria, recatada, etc., que ao ouvir o chamado das pessoas, não é, que gritavam pedindo a sua ajuda, Capitão Gay, ele falava o bordão dele, que era cansei, e aí se transformava nesse super-herói homossexual assumido e que se dizia o defensor das minorias contra as tiranias. Um dos atores que também contracenava com o Jô Soares era Carlos Sueli, um outro personagem que fazia a dupla com ele. Ele era alto, magro, vestia roupas coloridas, era negro. Inclusive, o ator, o Eliezer Mota, na época era policial, né? Então, o que que eu faço nesse artigo? Eu analiso o começo desse período dos anos 80, que, como vocês sabem, é o período de ditadura militar, né? Onde um dos alicerces desse governo era a defesa da moral e dos bons costumes. Então, eu analiso como esse personagem foi introduzido nesse meio, né? Na televisão aberta, que alcançava muito mais pessoas se compararmos com qualquer outro periódico da grande imprensa, não é? Analisar como que ele chegou e quais os desdobramentos desse personagem ao longo do período. Então, eu focalizo especialmente as fronteiras aqui entre o humor e o artivismo, que é aquilo que eu procuro analisar e defender no artigo, buscando ir além daquela visão que me parece apressada de interpretar esse personagem como se ele estivesse rindo, como se fosse uma caricatura para prejudicar os homossexuais apenas. Então, eu tento fazer uma análise que busca questionar todos esses elementos naquela conjuntura. Muito bem. Obrigada e vamos ler o artigo.